Salve, salve galera da comunidade Matemática Ninja, tudo bem com vocês? Professor Francisco Souza trazendo mais um vídeo para o canal, dando continuidade à série de aulas preparatórias para a prova SAEP nono ano do ensino fundamental. Mas antes, se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica aí embaixo, se inscreve e vem participar conosco. Ativando o sininho das notificações, você vai ser informado quando os novos vídeos forem postados. E tão importante ou mais, galera, deixa o teu like aí para ajudar na divulgação do nosso canal, para a divulgação aí do nosso trabalho. Beleza? Vamos lá para as questões. Então vamos para a primeira questão. Na malha quadriculada abaixo estão representados 4 quadriláteros. Aqui a gente pode estar vendo a imagem com as 4 figurinhas, beleza? Nessa malha, os trapézios estão representados pelas figuras, aí temos as opções. Ou seja, ele quer saber, dentre essas 4 figuras, quais as duas que representam trapézios. Então vamos para a característica dos trapézios. Os trapézios são quadriláteros que possuem 2 lados opostos paralelos e os outros 2 não paralelos, beleza? Então onde é que está acontecendo? Olha, isso está acontecendo em apenas 2 figuras, na 2 e na 4. Mas vamos dar uma olhadinha por que a 1 e a 3 não são trapézios, galera. Muito simples, ó. Essa aqui é o famoso paralelogramo e esse aqui o retângulo, tá? Então a gente vê aqui, ó, que nessa figura 1, esse lado aqui é paralelo a esse e esse é paralelo a esse. Então ambos os pares de lados opostos são paralelos. Da mesma forma acontecendo aqui no retângulo. A diferença entre a figura 1 e a figura 3 é apenas que na 3 a gente tem todos os ângulos internos retos, medindo 90 graus. E nessa daqui a gente tem 2 ângulos obtusos, 2 ângulos maiores que 90 e 2 ângulos agudos, 2 ângulos menores que 90. Mas como a gente quer 2 lados opostos paralelos e os outros 2 não paralelos, isso está acontecendo de fato nas figuras 2 e 4, porque a gente percebe que este lado aqui não é paralelo a esse, bem como esse aqui não é paralelo a esse aqui na figura 4. Então, desta forma, a alternativa correta dessa questão é a letra D. Vamos lá para a próxima questão aqui. Ó. Observe os quadriláteros abaixo. Temos aqui 6 figurinhas, né? Dentre eles são paralelogramos, as figuras de número. Aí é que tem aqui as opções. E a gente vai ter que analisar aqui as figuras para saber qual dessas 6 as 3 que são. Então, mais uma vez, a gente tem que ir para as características da figura. A gente vê que nos paralelogramos os 2 pares de lados opostos são paralelos. É aquela situação da questão anterior, que a figura 1 e 3 elas não foram trapézios porque ela tem os 2 pares de lados opostos paralelos, que é exatamente a condição dos paralelogramos, tá? Todo paralelogramo tem que ter os 2 pares de lados opostos paralelos. E onde é que isso está acontecendo? Isso está acontecendo apenas nas figuras 1, 4 e 6. Figura 1, paralelos, esses lados opostos aqui das bases, e os lados aqui, ó, que estão na vertical também paralelos. A figura 4 é a mesma figura aqui da 1, só que ela está numa outra angulação, né? Ela foi inclinada, mas são exatamente as mesmas figuras, então são paralelogramos também. E por fim, o quadrado aqui, ó, dá a entender aqui para a gente que os 4 lados dessa figura são do mesmo tamanho, mas o que importa aqui é o paralelismo, tá? É que esse lado é paralelo a esse e esse é paralelo a esse. Na figura 1, 4 e 6, nas figuras 1, 4 e 6, isso está acontecendo. Sendo assim, então, a gente tem aí como alternativa correta dessa questão a letra D. Vamos para mais uma questão aqui. Ó. Para uma atividade de matemática que solicitava a construção de quadriláteros e a escrita de suas propriedades, o professor Paulo pediu a seus alunos para construírem um quadrilátero que tem os lados opostos paralelos, mas seus ângulos não medem 90 graus. Tá? Aqui está em destaque para a gente ver as características da figura que o professor Paulo pediu. Então vamos lá, qual quadrilátero ele pediu para seus alunos construírem? Então a gente tem aqui 4 tipos de quadriláteros diferentes. Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, o quadrado. O quadrado possui lados opostos paralelos, ok? Esse lado é paralelo a esse e esse é paralelo a esse. Mas como a gente sabe, os 4 ângulos internos do quadrado medem 90 graus. E o que o professor Paulo quer é exatamente isso, que não meçam 90 graus. Então não é a alternativa A, quadrado. Temos o trapézio. Bom, vamos lá. Trapézio, nesse caso aqui especificamente, é um trapézio retângulo. E aí a gente já
cai naquela condição que o professor Paulo não quer. Olha aqui, ó, o trapézio, dois lados paralelos e dois lados não paralelos. Mas esses lados aqui, esses ângulos aqui, aliás, são ângulos que medem 90 graus. Então, a gente sabe que nem todo trapézio tem essa característica, mas como existe trapézio retângulo, então a gente não pode marcar aqui a letra B, tá? Vamos analisar uma outra figura aqui, que é o retângulo. Pronto, outra figura que tem lados paralelos. Aqui esse lado é paralelo a esse é paralelo a esse. E aí a gente vê aqui que obedece a essa primeira condição, mas os ângulos medem 90, que ele não quer. Sobre o trapézio, pessoal, ainda, ó, ele quer, ó, a primeira característica que o professor Paulo quer é de lados opostos paralelos. E a gente viu lá na primeira questão exatamente isso, que trapézio possui aqui, ó, dois lados paralelos mais dois lados não paralelos. Então, o trapézio fere as duas condições que o professor Paulo está pedindo. Beleza? Esse trapézio aqui especificamente. Então, não sendo quadrado, não sendo trapézio, não sendo retângulo, sobrou então aqui o paralelogramo. E aqui está a nossa figurinha, ó. Lados opostos paralelos. O lado AB é paralelo ao lado CD. O lado AC é paralelo ao lado BC, ou seja, atende à primeira condição. E os ângulos não medem 90. A gente tem aqui dois ângulos obtusos e dois ângulos agudos, como eu mostrei lá na primeira questão também, beleza? Então, sendo assim, a única figura que tem condições de reunir tudo que o professor Paulo quer é o paralelogramo. A alternativa correta da nossa questão é a letra C. A próxima questão é essa aqui, ó. Para o ensaio de uma festa junina, Maria fez um desenho posicionando os dançarinos sobre os lados de um retângulo. Então a gente tem aqui uma figura, né, onde cada um dos dançarinos está sobre o lado de um retângulo. Temos o Paulo, o João, a Raquel e a Amanda. Vamos ver aqui mais dados sobre a questão. Com relação à posição dos lados em que esses dançarinos se encontram, é correto afirmar que... Bom, a gente vai analisar letra por letra. Eu vou deixar a letra correta para o final, tá? Então, vamos analisar aqui primeiramente a alternativa B. O lado em que João está é paralelo ao lado que Fábio está. Então, vamos dar um destaque aqui, ó. Quais são os lados que Fábio e João estão? Epa, Fábio está nesse lado aqui e João está nesse. A gente está vendo aqui, ó, claramente, como a gente sabe que essa figura é um retângulo, então existe um ângulo reto aqui. Então, o lado sobre o qual Fábio está e o lado sobre o qual João está são perpendiculares entre si e não paralelos. Então, dessa forma, a alternativa B não é aquela que queremos, tá? Vamos analisar C aqui, ó. O lado em que Amanda está é perpendicular ao lado em que João está. Então, vamos analisar Amanda e João. Bom, Amanda está nesse lado aqui e João está nesse lado aqui. Os lados sequer têm pontos em comum. E a gente sabe que lados opostos de um retângulo são paralelos e não perpendiculares, como a letra C está dizendo. Então, Amanda e João estão em lados paralelos e não perpendiculares. Então, a alternativa C também não é a correta. Alternativa B, o lado em que Raquel está é paralelo ao lado que Amanda está. Então, vamos lá destacar também, ó. Ele diz que são paralelos e não são, pessoal. Mesma condição aqui de Fábio e João. Amanda está nesse lado e Raquel está nesse. Então, elas estão em lados perpendiculares entre si. Bom, então, como não é B, nem C, nem D, então sobrou a letra A, né? O lado em que Raquel está é paralelo ao lado em que Fábio está. A gente vê aqui, ó, tranquilamente, né? Fábio está nesse lado e Raquel está nesse, que são lados de um retângulo que não tem pontos em comum. Então, são o que a gente chama de lados opostos paralelos, beleza? Sendo assim, a alternativa correta da questão é a letra A. Vamos para mais uma questão aqui, ó. Pedro reuniu todos os materiais necessários para a confecção de uma bela pipa. Cortou o papel no formato de um paralelogramo com todos os lados iguais. Em seguida, ele colou as varetas de sustentação de tamanhos diferentes, essa importante informação aqui, galera, nas diagonais, tá? E ficaram perpendiculares, ou seja, as varetas aqui, elas ficaram perpendiculares, beleza? Essa figurinha final aqui dá uma ideia completa de como essa figura está. Aí ele pergunta aqui, ó, com base no enunciado, a pipa tem o formato de 1, aí temos as opções. Então, vamos ver aqui, ó. A resposta é a letra C, tá? Losango. Mas vamos analisar por que é a letra C, losango. Como é que a gente vai fazer essa análise? Olhando aqui quais são as características de um losango. Então, vamos lá. O losango possui o quê? Todos os lados iguais. E ele disse, ó, que ele cortou um paralelogramo com todos os lados iguais. Então, já atende à primeira condição. A segunda condição, a segunda característica, diagonais perpendiculares e de tamanhos diferentes. Está aqui, galera, ó. As diagonais, tá aqui, ó, são perpendiculares, ó, entre elas existe a formação de ângulos retos e os tamanhos delas são diferentes. A gente vê aqui visivelmente que essa diagonal aqui é menor do que essa.
Então, diagonais perpendiculares de tamanhos diferentes, que no enunciado aqui correspondem às varetas, né? Quando ele diz aqui que ele colou varetas de sustentação de tamanhos diferentes nas diagonais e ficaram perpendiculares. Então, atende à segunda característica. Mais uma característica de um losango: dois ângulos agudos e dois ângulos obtusos. Está aqui na nossa figura claramente, ó. Esses são os dois ângulos obtusos, maiores que 90 graus, e esses são os dois ângulos agudos menores que 90 graus. Sendo assim, a figura que foi formada com a pipa, né? A pipa no final ficou com o formato de um losango. Então, a alternativa correta da questão é a letra C. Mais uma questão. O robô foi programado para partir do ponto A, dar alguns passos, girar para a direita, repetindo esse processo até retornar ao ponto A, conforme a figura. Então tá aqui, ó. Esse robozinho, ó, vai andar por um trajeto, galera. Que figura é essa? Essa figura aqui é um trapézio, ó. O nosso trapézio aqui, dois lados paralelos, dois lados opostos paralelos e os outros dois não paralelos, beleza? Então vamos lá. Sabendo que a trajetória produzida pelo robô descreve um trapézio isósceles, e aí vai a característica. Trapézio isósceles é aquele trapézio onde os lados não paralelos, ou seja, esse lado aqui e esse outro, possuem o mesmo tamanho. Mas por ser isósceles, ó, os dois ângulos internos dessa base aqui medem a mesma coisa e os dois ângulos daqui da outra base também. Isso a gente vai ver no decorrer da questão aqui. Mas vamos lá, aqui temos as opções, então vamos pensar um pouco sobre essa figura. Tá aqui ela, então vê, esse ângulo aqui interno, tá? Ele juntamente com esse ângulo externo aqui de 30 graus, juntos, eles formam um ângulo de 180 graus. Em uma das nossas aulas anteriores aí, a gente viu essa característica. Então a gente tem aqui o que? Essa primeira relação, vou chamar esse ângulo aqui interno de A, e a gente tem que esse ângulo interno com esse externo, os dois juntos são chamados de complementares, ou seja, a soma deles é 180. Então se A mais 30 é igual a 180, então passando 30 para o outro lado negativo, 180 menos 30 é 150, então a gente descobre que esse ângulo aqui mede 150. Mas como o nosso trapézio é isósceles, eu disse para vocês, os dois ângulos de cada base entre si são iguais. Então se esse ângulo é A, esse ângulo aqui também é A. E se esse ângulo aqui é x, esse também aqui é x. Mas uma outra propriedade importantíssima dos quadriláteros é de que a soma dos seus ângulos internos é igual a 360 graus. Logo, a gente consegue ficar com essa expressão aqui, ó. A soma dos quatro ângulos, ó, A mais x é igual a 180. Beleza. O valor de A a gente já encontrou. Substituindo, a gente fica com 150 mais 150 mais x é igual a 360. 150 mais 150, 300. X mais x, 2x. Então, ficamos com 300 mais 2x é igual a 360. Passando o 300 negativo para o outro lado, 2x é igual a 360 menos 300. 2x é igual a 60. 2 passa dividindo. Então, o valor de x é igual a 30 graus. A alternativa correta da nossa questão é a letra C.